Embora a ideia de mergulhar em histórias que provocam desconforto possa parecer contra-intuitiva, há uma beleza inegável nessa forma de entretenimento que atrai e cativa muitos fãs. Eu tô falando de animes com temáticas perturbadoras, grotescas e viscerais. Esse tipo de anime costuma quebrar o convencional e ao invés de seguir narrativas previsíveis, eles não têm medo de explorar o choque e o horror. Essa provocação narrativa estimula o pensamento crítico e convida os espectadores a questionar suas próprias perspectivas sobre o certo e o errado. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te apresentar alguns dos animes mais perturbadores que eu conheço, tanto em questão de choque visual, quanto em temáticas pesadas e intrigantes. Achou interessante? Então, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do Calabouço Nerd! Genocyber. Estamos falando de um anime que não tem medo de fundo no absurdo. Genocyber é conhecido por suas cenas violentas e intensas, com uma dose extra de gore que pode fazer você pensar duas vezes antes de continuar assistindo. É um passeio selvagem pelos limites da brutalidade, onde cada episódio parece competir para ver qual consegue ser mais chocante. Agora, por que ele é tão chocante assim? Bom, primeiro porque os personagens passam por transformações absurdas e as reviravoltas na história vão te fazer questionar tudo que você achava que sabia. É um daqueles animes que te deixa doido pra ver mais, mas com aquele nojinho do que vai aparecer em seguida. E o interessante é que mesmo com toda essa intensidade, Genocyber consegue ser bom. A narrativa complexa, embora densa, é incrivelmente envolvente. Os temas explorados como a natureza humana, os limites da ciência, são abordados de maneira profunda. É tipo um mix de sci-fi com horror que é tão grotesco quanto lindo. Aliás, Genocyber foi lançado em formato de OVA, o que significa que não seguiu a tradicional estrutura de anime para TV. Essa liberdade permitiu que a equipe explorasse temas mais maduros e gráficos, resultando nessa explosão de violência e profundidade filosófica. Então, se você está disposto a embarcar em uma jornada intensa e nojenta, Genocyber é a escolha certa. Made in Abyss. Esse é o tipo de anime que se você só bate o olho, de cara não te chama atenção. O que tem de mais um anime fofinho de conto de fadas com crianças? Pois bem, eles usam essa estética como disfarce para esconder os perigos e dilemas que esperam lá embaixo desse abismo. E é justamente isso que torna ele tão chocante, essa mistura de fantasia fofinha com a quebra da expectativa com mortes violentas. O criador não hesitou em explorar os perigos físicos e emocionais que os personagens enfrentam nas profundezas do abismo, e esses momentos chocantes é o exemplo do tom realista e muitas vezes sombrios da obra. A combinação de animação detalhada, trilha sonora e a representação visual contribui para criar uma experiência visceral para quem tá vendo. Midori. Indo agora para uma pérola do horror perdida no tempo, temos Midori, um anime que se você bate o olho já te faz achar que é feito pelo mestre do horror japonês Junji Ito. Até poderia ser pelas semelhanças temáticas e visuais, mas não é. Esse anime conta a história de uma menina chamada Midori, que precisa trabalhar num circo para se sustentar, e a partir daí sofre todo tipo de abuso. Os temas vão para todo lado, já que a base desse anime é explorar o lado podre da alma humana e a injustiça do mundo. E olha só, ele não poupa esforços para mostrar as maiores atrocidades já feitas pela humanidade. E claro, sempre com aquela pitada de horror grotesco e visceral que o japonês é craque em fazer. De todos citados aqui, esse é o mais underground e difícil de achar por aí, já que lá nos anos 80, quando ele saiu, não tinha público para esse tipo de arte. Foi preciso da internet dos dias de hoje para resgatar essa pérola. Cat Soup. Agora, para dar uma quebrada no tema, eu vou te apresentar um curta, coisa de meia hora, mas tão desconcertante quanto aos anteriores já citados. Eu tô falando de Cat Soup. Ele é considerado perturbador devido à sua abordagem surreal e muitas vezes perturbador em relação à narrativa e animação. Ele possui um estilo visual distinto e surreal, repleto de imagens e simbolismos perturbadores. As cenas muitas vezes desafiam as expectativas convencionais de animação, apresentando visuais abstratos e distorcidos que podem causar desconforto, somado com a falta de trilha sonora e o foco nos sons do ambiente. O anime explora temas existenciais profundos, como a vida, a morte e a busca por significado. E tudo isso com gatinhos aparentemente fofinhos. Esses temas são frequentemente apresentados de maneira simbólica e perturbadora, que pode provocar uma resposta emocional intensa em quem assiste. O que pega pra mim é a pegada meio surrealista que torna tudo muito mais perturbador. É bem naquela pegada do Coragem com o Covarde, sabe? Junji Ito, Histórias Macabras do Japão. Se você é fã de terror, provavelmente você já ouviu falar do Junji Ito, né? O cara ficou famoso pelos seus mangás de horror cheios de bizarrice e gore. Pra esse daqui vai servir quase como uma anti-recomendação, porque assim, eu pessoalmente odiei essa animação, mas que ainda assim vale conferir se você é novo no gênero. Junji Ito é um mestre do horror, isso todo mundo sabe. E ele é muito bom em criar histórias maravilhosamente perturbadoras. Só que essa adaptação de alguns dos contos dele acaba pecando muito no visual. Eles não chegam ao pé dos traços do mangá, mas é uma boa porta de entrada para quem não o conhece.
Mas que porra é essa, hein? Mas fique esperto que em breve vai sair uma adaptação do meu conto favorito feito por ele. Se chama Uzumaki e esse sim tá lindo demais. Eles capturaram exatamente a atmosfera desconcertante do mangá. Só que eu não sei qual que tá sendo a treta na produção desse anime. Porque ele foi anunciado acho que já faz uns 2 anos, depois de 1 ano eles ficaram sem falar nada, depois falaram que ainda tava em produção e tá até hoje nesse limbo. Então, algum momento vai aparecer e esse anime quando sair vai ser uma coisa espetacular. Serial Experiments Lane. O que você faria se de repente todo mundo da sua escola parasse e começasse a te encarar? Não importa para onde você vai e olha, todo mundo continua imóvel te olhando com um semblante de julgamento. E é com essa sensação que eu quero te apresentar esse anime. Serial Experiments Lane cria uma atmosfera de ansiedade e incômodo muito grande em como as cenas e ângulos são desenhados, diferente de um anime gore ou de matança dessa lista. Lane, a protagonista, lida com temas de solidão e isolamento social. A exploração desse sentimento pode provocar uma resposta emocional perturbadora, especialmente para quem tem experiências pessoais semelhantes. O anime apresenta imagens surreais e perturbadoras que desafiam a lógica convencional. O enredo envolve conspirações e teorias complexas sobre a natureza da realidade e a manipulação da mente humana. A sua estética única, juntamente com a trilha sonora experimental, contribui para uma experiência sensorial de estranheza e inquietação. Cumpra a profecia. Corpse Party Tortured Souls. Não tinha como não falar desse daqui, já que o nome traduzido dele é literalmente Festa do Cadáver Almas Torturadas. Baseado em um jogo de terror, esse anime segue um grupo de estudantes presos em uma escola assombrada após realizar um ritual. Toda a história gira em torno de fantasmas, espíritos vingativos e maldições. Tudo isso somado com uma atmosfera sombria e claustrofóbica. A sensação de impotência diante do desconhecido e do inevitável adiciona um elemento angustiante à história. O anime não evita mostrar o sofrimento dos personagens. Ele apresenta cenas extremamente violentas e gráficas. A representação detalhada de mutilação e morte pode ser intensa para quem chega despreparado, então assista com cuidado. E assim, basicamente, é uma experiência destinada a quem busca um anime de horror que não hesita em explorar territórios sombrios e angustiantes. Se você gostou da lista ou ficou curioso para dar uma conferida nesses animes, não deixe de compartilhar suas próprias experiências e descobertas nos comentários. E claro, não esqueça de se inscrever para não perder nossas próximas aventuras pelo universo nerd. Agradeço a cada um de vocês que acompanham essa jornada, até a próxima e que seus futuros animes sejam repletos de surpresas, reflexões profundas e, é claro, uma dose saudável de perturbação.